Olá! Nos vídeos anteriores sobre as métricas para avaliação de um teste diagnóstico, foram apresentadas a sensibilidade, que é a probabilidade de o teste dar positivo entre os doentes, e a especificidade, que é a probabilidade de um teste diagnóstico dar negativo entre os não doentes. Usando o teorema de Bayes, podemos calcular a probabilidade de um paciente ter a doença, se o teste der positivo, a partir dos valores de sensibilidade, especificidade e probabilidade pré-teste ou a prevalência da doença antes de se conhecer o resultado do teste diagnóstico. Essa probabilidade é chamada de valor preditivo positivo, ou probabilidade de ter a doença pós-teste positivo. Também a partir do teorema de Bayes podemos calcular o valor preditivo negativo, que é a probabilidade de um paciente não ter a doença se o resultado do teste der negativo. O valor preditivo negativo também é chamado de probabilidade de não ter a doença pós-teste negativo. Depois vimos como aplicar essas fórmulas em um exemplo prático. Tanto o valor preditivo positivo quanto o valor preditivo negativo são influenciados pela sensibilidade, especificidade e a probabilidade pré-teste ou prevalência da doença. Para entender melhor a influência desses fatores, vamos reconstruir essa tabela, mas agora substituindo as células em termos de probabilidades. Assim, nessa tabela substituímos a célula A pela sensibilidade, a célula C por 1 menos a sensibilidade, a célula B por 1 menos a especificidade e a célula D pela especificidade. A soma das probabilidades nas duas colunas vai dar 1. Nessa terceira tabela abaixo, temos as expressões para o valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. A partir dessa tabela, o teorema de Bayes ajusta as células 1 e 3, multiplicando-as pela probabilidade pré-teste, de tal forma que a soma das duas probabilidades nas células 1 e 3 dê agora a probabilidade pré-teste. O teorema de Bayes também multiplica as células 2 e 4 por 1 menos a probabilidade pré-teste, de tal modo que as duas células agora somem 1 menos probabilidade pré-teste. Podemos ver que a expressão na célula 1 corresponde ao numerador da fórmula para o valor preditivo positivo, e as expressões nas células 1 e 2 correspondem às parcelas do denominador do valor preditivo positivo. Então, a partir dessa tabela, podemos estimar o valor preditivo positivo dividindo o valor da célula 1 pela soma das células 1 e 2. A expressão na célula 4 corresponde ao numerador da fórmula para o valor preditivo negativo, e as expressões das células 3 e 4 correspondem às parcelas do denominador do valor preditivo negativo. Então podemos calcular o valor preditivo negativo nessa tabela, dividindo a célula 4 pela soma das células 3 e 4. Quanto maiores os valores de sensibilidade e especificidade, mais acurado o teste. Quanto mais sensível um teste, ou seja, quando a sensibilidade se aproxima de 1, 1 menos a sensibilidade se aproxima de 0, e menor a probabilidade de falsos negativos. A célula 3, na expressão para o valor preditivo negativo, tende a 0 e o valor preditivo negativo tende a 1.
Assim, um teste muito sensível é útil para descartar o diagnóstico se der negativo. Já um teste muito específico, o valor da especificidade tende a 1. Então, 1 menos a especificidade tende a 0. Então, o teste terá poucos falsos positivos. Essa expressão na célula 2 tende a 0 e o valor preditivo positivo tende a 1. Assim, um teste muito específico é bom para confirmar o diagnóstico, se ele der positivo. Em um processo de triagem para uma certa doença, onde se procura detectar pessoas que possam ter a doença, é interessante a utilização de testes sensíveis e que possam ser utilizados em escala mais ampla, de modo a termos poucos falsos negativos. Os indivíduos que forem considerados positivos nesse teste são então submetidos a um teste mais específico para confirmar o diagnóstico. As expressões dessa tabela podem ser programadas numa planilha eletrônica, por exemplo, de modo a obter rapidamente o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo para quaisquer combinações de sensibilidade, especificidade e probabilidade pré-teste. Elas também podem ser programadas em aplicações que permitem visualizar a influência desses parâmetros sobre o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, como será mostrado a seguir. Se clicarmos nesse link, somos levados à tela inicial da aplicação que é mostrada a seguir no navegador. Esta aplicação permite ao usuário visualizar as relações entre as probabilidades pós-teste, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, e a prevalência ou probabilidade pré-teste para diferentes valores de sensibilidade e especificidade. Para cada valor de sensibilidade e especificidade selecionados no painel à esquerda, a curva no gráfico superior mostra como o valor preditivo positivo se relaciona com a probabilidade pré-teste. A curva no gráfico inferior mostra como o valor preditivo negativo se relaciona com a probabilidade pré-teste. Os pontos em azul nos gráficos mostram os valores preditivo positivo e negativo para o valor de probabilidade pré-teste selecionado no painel à esquerda. Assim, os valores de sensibilidade e especificidades determinam as curvas nos dois gráficos, e o valor de probabilidade pré-teste determina o ponto azul nos gráficos. É possível observar que as probabilidades pós-teste são fortemente influenciadas pela probabilidade pré-teste. Mesmo se a sensibilidade e a especificidade forem altas, o valor preditivo positivo pode ser baixo se aplicado em uma população com baixa prevalência da doença. Para alterar o valor de sensibilidade ou especificidade no painel à esquerda, basta pressionar o botão esquerdo do mouse, mantê-lo pressionado e arrastar o controle deslizante para o valor desejado. Se clicarmos neste link, somos levados à tela inicial da aplicação que é mostrada a seguir. Esta aplicação permite ao usuário visualizar como a sensibilidade afeta a relação das probabilidades pós-teste, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, e a probabilidade pré-teste para diferentes valores de especificidade. 3 curvas de referência foram plotadas nos dois gráficos, tomando 3 diferentes valores de sensibilidade, 0,7, 0,8 e 0,9, nas cores verde, vermelho e azul, respectivamente.
Para os valores de sensibilidade e especificidade selecionados no painel à esquerda, as curvas em preto mostram as relações entre as probabilidades pós-teste e a probabilidade pré-teste. É possível observar que para um valor fixo de especificidade, variando a sensibilidade, há um maior deslocamento da curva para o valor preditivo negativo do que para o valor preditivo positivo. Essa tabela mostra os valores preditivo positivo e preditivo negativo para os valores de sensibilidade, especificidade e probabilidade pré-teste selecionados no painel à esquerda. Quando a sensibilidade se aproxima de 1, os falsos negativos irão reduzir e o valor preditivo negativo vai se aproximar de 1. Assim, um teste com maior sensibilidade tem maior resolução quando seu resultado é negativo, mas poderia ser aplicado na triagem para detectar pessoas que possam ter a doença, que seria confirmado mais tarde por um teste mais específico. Se clicarmos nesse link, somos levados à tela inicial da aplicação a seguir. Essa aplicação permite ao usuário visualizar como a especificidade afeta a relação das probabilidades pós-teste, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, e a probabilidade pré-teste para diferentes valores de sensibilidade. 3 curvas de referência foram plotadas em cada gráfico, tomando 3 diferentes valores de especificidade, curvas nas cores verde, vermelho e azul. Para os valores de sensibilidade e especificidade selecionados no painel à esquerda, as curvas em preto mostram as relações entre as probabilidades pós-teste e a probabilidade pré-teste. É possível observar que para um valor fixo de sensibilidade, ao variarmos a especificidade, há um maior deslocamento da curva para o valor preditivo positivo do que para o valor preditivo negativo. Nessa tabela, quando o valor da especificidade se aproximar de 1, os falsos positivos irão decair e o valor preditivo positivo vai se aproximar de 1. Assim, um teste com maior especificidade tem maior resolução quando seu resultado é positivo e deve ser utilizado para confirmar o diagnóstico de uma doença. Uma outra maneira de caracterizar a eficácia de um teste diagnóstico é por meio da medida conhecida como razão de verossimilhança, explicada no próximo vídeo. Até lá!